nossa semana de testes, BYD Sun Plus. É o único modelo híbrido da BYD, os outros são elétricos. Ele se destaca por duas coisas. É um carro que tem um design muito, digamos, agressivo, assim como outros modelos da marca, mas também ele tem um porte avantajado, apesar de ser um SUV médio. Além disso, autonomia superior a 1.000 km. Vamos conferir. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Hoje falaremos de BYD. É bem interessante porque, na verdade, a gente vê que tem muita discussão agora sobre carro elétrico, carro híbrido. Eu comentei com vocês já nesse momento de mercado, tal. Para mim, os híbridos são o futuro, né? O elétrico não vai acabar, como eu falei, como aconteceu anteriormente, mas eu acho que é um carro de nicho nesse momento com a nossa estrutura de Brasil. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E o Sun Plus, ele é uma opção híbrida para quem quer algo novo, mas que não seja elétrico, não cria aquela dependência toda e limitações de quilometragem. Então ele é um carro que ele foi o segundo, acho que foi o primeiro, foi o terceiro lançamento da marca, né? Eles lançaram o Ram, mas ainda carros de um patamar mais alto, e daí eles vieram com o Sun Plus, que, digamos, é um modelo que se encaixa não só na ideia do SUV, que é o que mais vende atualmente, mas também ele é um carro que ele se encaixou numa faixa de preço onde tem muitos consumidores. Então, a gente fala que esse é um lançamento, o primeiro lançamento mais importante da BYD foi esse, justamente por conta disso. Depois lançaram o One Plus, que é só elétrico, a gente já conheceu aqui, mas esse é híbrido e ele é interessante porque ele chegou aí trazendo essas características que eu citei no começo. A primeira delas eu acho que é o porte, né? Eu falei do porte do carro, que é bacana. Eu lembro quando eu cheguei com ele em casa, minha esposa olhou na garagem, falou, nossa, mas o carro grande, depois ela dirigiu e falou, nossa, mas ele dá a impressão que é maior ainda. Sim, ele é um SUV médio, mas ele é um carro que tem um porte mais avantajado e muita gente pode sentir mais segurança nisso. Eu particularmente gostei desse aspecto do carro, eu achei que é um ponto forte. Também cabe em vaga tranquilamente, ou seja, mas a sensação é que ele é maior ainda do que ele é, nesse sentido. Começando aqui pelo design, muita gente se pergunta sobre as marcas chinesas, né? Sobre a evolução das marcas chinesas. E as marcas chinesas, para falar a verdade, atualmente elas estão num patamar de desenvolvimento idêntico às marcas tradicionais e eles não têm tanta tradição. A BYD foi fundada em 95, para vocês terem uma ideia, ou seja, ela não tem nem 30 anos. Mas o que eles fizeram? Eles foram até a Europa e contrataram designers renomados para construir os seus carros e para criar modelos novos. O Sun Plus foi assim e os outros modelos da BYD também, né? Ou seja, eles contrataram designers que trabalhavam para as marcas europeias e os caras simplesmente fizeram o trabalho deles, que é criar algo diferente e criar algo que seja atraente, toda aquela questão, né? Enfim, todas aquelas teorias clássicas de design, enfim, eles aplicam nesses carros também. Estou começando por aqui, na dianteira, os modelos da marca se caracterizam, né, por essa grade, os filetes cromados, dá um certo tom de algo um pouco mais requintado, conjunto óptico também muito eficiente, tem regulagem de altura, é uma coisa que eu gosto, não são todos os carros que têm regulagem de altura, mas eu gosto. Ele tem um radarzinho aqui na frente, também com o controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, muito completo nesse sentido de segurança, o alerta de tráfego cruzado também ele traz, ou seja, você vai dar ré se vier um carro, um caminhão, um ciclista que seja, ele freia automaticamente se você não tiver visto pela câmera, mas ele te avisa antes de qualquer forma. Aqui, rodas de 19 polegadas, eu vou falar daqui a pouco guiando sobre essa característica, os pneus 235/50, rodas 19, mas pneus com perfil um pouquinho mais alto, ou seja, ele é um carro que tem um conforto, eu gostei, esse foi um ponto que chamou minha atenção. Outra característica que é muito boa desse carro, câmera 360. Câmera 360 é algo que eu particularmente gosto muito porque você acaba tendo uma visão geral, inclusive uma visão aberta, né, de onde você está estacionando, eu acho realmente muito útil. E essa traseira dos BYD, que também traz aí o que está na moda agora, vai, em termos de design automotivo, que é o prolongador das lanternas. Então isso tudo fica aceso, a gente viu no novo HR-V também, a Porsche em todos os seus modelos, SUVs, até no 911 tem isso, ou seja, é uma característica aí do design atual. E o limpador aqui pequeno também, né? Ele ficou, a traseira é menor, o vidro, mas ele tem uma boa visibilidade. Um ponto forte do carro é o porta-mala, 574 litros, apesar que vocês lembram que a gente falou recentemente do Virtus, né? E o Virtus tem 571 litros, cara, o Virtus é sensacional nesse quesito. Então, e ali nós temos um
opção do carregamento, né? Você vai ligar na tomada, tem um adaptador, né? Mas na prática, na maioria dos lugares, não é necessário. Não tem aquele fechamento passando o pé embaixo, de qualquer forma poderia ter, sem dúvida, né? Outros concorrentes têm também. Do lado de lá, tanque de gasolina, e aqui nós temos o tanque, o bocal de abastecimento, melhor dizendo, da corrente alternada, né? A bateria tem 8,3 kWh. Essa bateria de 8,3 kW, eu acho uma bateria de um tamanho legal, porque ele tem uns 50 km de autonomia e carrega super rápido, ou seja, pegando dá 2 horas ou até menos, dependendo da corrente que você pegar, né? Pega uma de 7 kW, ou seja, você consegue carregar ele rápido. Então a lógica nesse carro é bem interessante, porque tem alguns que a gente viu que tem baterias de 14, de 12, esse aqui 8.3 ficou bem acertado realmente. Detalhe aqui, como a gente sabe, os chineses eles têm umas combinações diferentes de interior, todos os carros chineses eles têm uma combinação diferente, o gosto do público lá é um pouco menos discreto do que aqui. Então nós temos aqui a combinação interior preto com branco, detalhe em laranja, estofamento claro, é uma coisa um pouco complicada, já falei em outras matérias, no dia a dia acaba sujando um pouco. A gente vê algumas marcas que usam isso, fica bonito visualmente, mas quando você começa a usar muito, tem que manter sempre limpo, né? Que hoje em dia tem várias empresas aí que fazem esse tipo de serviço. Teto solar panorâmico, bem vistoso, digamos assim, saída de ventilação e as entradas USB. Uma coisa legal para mostrar aqui, na verdade, olha só, esse piso totalmente sem, as baterias ficam aqui embaixo, né, o conjunto de baterias, mas ó, ele é um piso plano. O New Civic que traz essa novidade, o piso plano é muito bom, porque assim, ele é um carro, como eu falei de dimensões, olha o espaço que ele tem, leva 3 passageiros tranquilamente, mesmo que for uma pessoa um pouquinho mais alta, cara, você vai sossegado aqui. Eu acho que esse na minha opinião, um dos grandes destaques desse carro também. O espaço interno, o espaço do banco traseiro, realmente são muito melhores que outros SUVs médios que estão nessa faixa de preço, que são concorrentes também. Bom, nós temos aqui a chave presencial, mas uma coisa que eu gostei, até falando em termos de estilo, de design, de acabamento, olha só que legal o detalhe aqui da porta e a abertura, né, bastante integrada no desenho. Por isso que eu falei, os caras contrataram os europeus justamente para criar algo diferente, né, e para criar algo, aqui quando você entra no carro ele já te dá as boas-vindas, mas justamente eles contrataram os designers europeus para criar essas coisas, você entende? Esses detalhezinhos, enfim, esse tipo de coisa que acaba chamando a atenção das pessoas. Muito bem, aqui no interior, basicamente, a gente tem o volante multifuncional, então volume, aqui você tem a questão ali, ó, ele te mostra a questão do ACC, fluxo de energia, home também com as outras opções, visualização de painel, ó, tema clássico, nós temos também o Fashion e o tema clássico, os dois, né? E aqui, Acceleration Timer também, se você quiser, ó, dá para fazer, ó, o professor Lucas Torres, aí com o seu 0 a 100, o Renato Maia também, né, que usa aquele logger ali bacana, aquilo lá também, para usar uma boa ideia. E ele te mostra aqui, então, a opção de largada, digamos assim, né? Do lado esquerdo também, é como se fosse um contagiros, mas são os modos, né? Se ele está usando só eletricidade, se você acelera, ele está usando combustível, enfim, ele tem essa opção. Do lado direito, o velocímetro é limitado a 170, apesar de ir até 240 ali, mas também, para você pensar para um carro elétrico, está ótimo. Aqui no odômetro, olha só na direita, esse aqui é o odômetro parcial, ele tá mostrando, na verdade, o quanto você andou no modo híbrido. Ele tem aqui, ele está com 12 mil quilômetros, andou 9.300 e poucos no híbrido e 2.000 e pouco, 3.000 no elétrico. Interessante essa característica. Uma coisa só que eu achei curiosa é isso. Nós temos a bateria não te mostra o quanto você tem de autonomia, ela te mostra só quanto ela tem de porcentagem. Mas quando eu peguei estava com 22, agora está com 26. Ele regenera bem também, ele regenera bastante, ele usa muito o modo elétrico. E aqui a autonomia que eu citei estava com 1.100, 1.098 quando eu peguei o carro, agora está com 1.046. Eu acho que é um ponto forte também. Duas telas, 12,3, então o painel, e aqui 12,8 polegadas, essa famosa tela da BYD que fica vertical.
O vertical eu particularmente não gosto, eu acho que atrapalha para dirigir, mas enfim, tá aí, né? Eu já vi gente que usou e falou, pô, achei legal. Particularmente não achei. Mas saídas de ventilação, carregamento por indução, Apple CarPlay Android Auto com o fio, e aqui o câmbio CVT também, que ele simula as marchas, né? Ele não tem um N aqui, mas ele não tem bem um neutral, né? É bem interessante. E aqui algumas opções de ventilação, alguns atalhos, os modos dinâmicos, né? Só elétrico ou híbrido, são opções também interessantes. E aqui o que eu comentei da câmera 360, olha só. Câmera 360 é uma coisa que eu acho legal dos carros. Esse modo Space Ghost, olha a imagem do Space Ghost, quem assistiu aí na época, é muito bacana, né? O carro fica invisível. Oh, beleza. Mas para você fazer manobra eu acho muito legal, e câmeras laterais, enfim, acho realmente muito prático e muito eficiente também. Agora vamos falar de mecânica e dos dois motores. Muito bem, aqui na frente a gente tem, olha só, eles se preocupam muito com a questão do nível de ruído. Nós temos essa manta aqui, que os carros nacionais, muitas marcas aboliram, simplesmente não usam mais. E aqui a gente tem toda essa parte do motor, parece até um V8, né? Mas toda essa parte do motor, ela tá protegida, e aqui embaixo dessa parte tem mantas. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa manta, por isso que o nível de ruído desse carro é bastante baixo. Uma boa sacada aí dos chineses. Aqui a gente tem os dois motores, né? 1,5 litro, motor com 110 cavalos, e o motor elétrico, ali dá para ver os cabos laranja ali do motor elétrico, com 179 cavalos. Então, somando tudo, a gente tem inclusive um torque considerável de 40,8 kgfm. Bem interessante para o carro. BYD Song Plus, essa versão aqui híbrida, como eu comentei, apresentei para vocês, né? Ele é o único BYD híbrido do mercado. E é um carro que acaba tendo aí alguns pontos que eu particularmente gostei bastante. Acho que o primeiro ponto para falar do BYD é justamente o conforto. Pensa em algo confortável, gostei muito. Dos últimos carros que eu tive a oportunidade de testar aqui no canal, e para poder comentar e fazer alguma viagem ou andar um pouco, esse sem dúvida foi um dos que eu achei mais confortáveis, um carro bem acertado para a proposta. E também uma coisa que eu gostei muito dele é que isso eu comentei logo na apresentação, rodas 19, mas confortáveis. Isso é uma característica, aliás, dos veículos chineses. Eles não são carros que têm muitas vezes um ajuste de performance, por exemplo, falando de suspensão, né? Então você pega, por exemplo, o TAN, que nós testamos já, mais de 500 cavalos, aquela força toda. Ele é um carro legal, mas não é um carro feito para fazer curvas rápido, como outros SUVs esportivos alemães ou algo do gênero. Então é uma diferença entre eles. Os carros da BYD são bem voltados, os carros chineses de modo geral, eles são bem voltados para o conforto. Então são carros aí onde a comodidade acaba falando mais alto, o que é ótimo também, né? Eu gostei desses bancos, eu gostei da maciez, do conforto da suspensão, o acerto da suspensão, eu achei muito bom. Falei, dá pra ficar aqui, eu vim em Louveira fazer uma gravação, mas, cara, daria pra fazer uma viagem muito mais longa, né, para Araraquara, e voltar no mesmo dia também, sabe assim? Aquelas viagens bate e volta que você roda 7 horas, né, no dia, mas daria para fazer também, porque o carro realmente é confortável. Então esse primeiro ponto eu acho que é um ponto forte do carro, e que se você tiver a oportunidade de guiar explora isso, porque ele é bem confortável, bem acertado essa parte. Falando do conjunto motor e câmbio, bom, nós temos aqui um câmbio tipo CVT, então ele faz, digamos, as trocas, entre aspas, quando necessário, diminui o giro, aumenta quando precisa, e você acaba tendo um carro aí que se comporta bem na estrada, logicamente daquele modo que a gente está acostumado numa transmissão continuamente variável, ou seja, ele eleva o som abaixo um pouco, né? É uma característica,
Mas uma coisa interessante que eu mostrei há pouco aqui na frente é justamente a preocupação deles com a questão do ruído do motor. Você pega, por exemplo, você dá um kickdown, logicamente o carro vai subir o giro, mas você ouve menos aqui dentro. Você acaba tendo um nível de ruído menor. É bem interessante, eles trabalharam muito bem nesse quesito. Então o motor, de maneira geral, tem um torque instantâneo, tem respostas rápidas. Eu achei talvez um pouco pesado, as respostas não são tão ágeis, mas logicamente ele deslancha bem, ele se desloca bem. Quando você precisa fazer uma ultrapassagem, ele vai fazer isso com desenvoltura, né? Você não sente tanto aquele torque instantâneo que cola o corpo no banco, mesmo tendo um motor de 179 cavalos, o elétrico, né? E mais a combustão de 110, mas mesmo assim é suficiente para a proposta do carro. Então, digamos, o trabalho que ele tem que fazer, ele faz. Questão de consumo, agora falar uma coisa engraçada que eu notei aqui, que é a questão da bateria. Vocês veem que ele mostra a porcentagem e não mostra a autonomia da bateria. Informações da BYD, 51 km, dentro da média dos híbridos plug-in. Mas uma coisa que eu notei é que a bateria tem um alto poder de regeneração. Por exemplo, eu peguei o carro, estava com outro colega, eles tiveram que... Deu uma certa confusão na agenda, não deu para carregar a bateria. Eles me entregaram o carro com 21% de bateria. Olha só, tá 25 agora. Eu só fui usando e ele vai regenerando. Então, pelo menos o painel te mostra isso. E a gente nota na prática que ele usa muito o modo elétrico. Nesse tempo que eu andei, ele está usando e não esgotou a bateria. Então eu acredito que seja realmente o número real aqui. Mas eu achei interessante que ele parece dar um híbrido convencional, dessa forma, e não um plug-in. Fica mantendo a bateria com uma carga mínima aí de 20 a 25%. Eu achei um fato bem interessante quando você está rodando, principalmente na ideia de autonomia, de eficiência também. Ótima autonomia, se for pensar, dá para fazer uma viagem longa e voltar. Falando de Araraquara, que eu citei há pouco, daí vai para Araraquara voltar e o tanque ainda vai ter combustível. Então realmente também é um ponto forte. Por isso que particularmente eu gosto dos híbridos. E eu acho que nesse momento, já falei outras vezes, estou repetindo, ele é uma das melhores, a melhor opção para o nosso mercado de veículo, né, para eletrificado. Outra coisa, agora uma coisa que eu até acabou passando aquela hora, a multimídia, apesar de ter 12,8 essa tela, ela é aquela tela que você não consegue navegar pela tela com o dedo. Isso é uma coisa que eu acho meio ruim, uma coisa que a gente vê às vezes em multimídias menores e mais simples. Eu esperava a multimídia um pouco mais reativa nesse ponto, e seria melhor para ir mexendo com o dedo, para ir olhando a rota. Você tem que clicar aqui do lado para acertar as coisas, né? Então uma coisa que não acho tão interessante, né? As marcas hoje em dia, o que elas têm feito muito é esconder os botões. Então você pega aqui, por exemplo, não tem botão, né? É tudo muito limpo. A BMW também adota isso, outras marcas adotam isso. Mas uma coisa que acaba sendo até interessante em termos de design mas por outro lado, por exemplo, aqui você quer mexer no ar-condicionado, na ventilação, você tem que clicar aqui, clicar no BYD e mudar aqui. Quando você está parado tal, é mais prático, mas aqui, por exemplo, que eu estou usando o sistema, você tem que tirar o olho da estrada, arrumar as coisas para poder ajustar isso. Eu acho que é uma coisa que talvez pudesse mudar, ficaria mais interessante, até mais seguro para poder mexer dirigindo. De qualquer forma, eu acho que ele é um carro interessante, ele entrega muito bem as coisas. Eu acho que a BYD é uma marca que entrou forte, como eu falei, né? É uma marca que tem menos de 30 anos de mercado, mas tem investido pesado em novos produtos. Eles fazem uma coisa muito interessante, que é justamente o fato de ter showrooms em lugares bem estratégicos, shoppings de luxo ou lugares um pouquinho mais badalados. Eles têm uma visão de mercado muito boa, porque eles vão diretamente no público. Isso é bem interessante. Para fechar, falando aí sobre valor, tá aparecendo aí os valores. Um valor, eu acho, um valor razoável dentro do segmento quando a gente fala de carro híbrido. Então é um carro aí que tem um valor interessante.
E é isso, e estamos aqui nesse trânsito agora, meio parado, né? Mas ok, vamos indo. Essa região aqui de Jundiaí então, tem bastante trânsito. Deve ter acontecido alguma coisa, ou recapeamento, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu achei sim o Song, dos modelos da BYD que eu testei, foi o que eu mais gostei. Por ser híbrido e também achei muito confortável, muito bem acertado para andar. Realmente é um produto bem legal. Você vai comprar um carro híbrido nessa faixa de preço, vale a pena dar uma olhada em um deles. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Nos falamos.